O homem que quis governar o mundo e falhou. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parece esmagar até a própria alma. No horizonte, nuvens negras se formam como se o próprio céu pressentisse o que estava prestes a acontecer. E ali, parado, com a mão trêmula segurando um velho binóculo, estava ele. O homem que já fez reis ajoelharem, impérios tremerem e continentes se curvarem. Seu nome carregava o peso de 1000 batalhas, 1000 vitórias. Mas naquele dia, ele descobriria que nem todos os homens foram feitos para governar o mundo. Esse é o dia em que Napoleão Bonaparte caiu. O dia em que a ambição encontrou o limite. O dia em que o maior estrategista militar da era moderna enfrentou um inimigo que nem ele pôde derrotar. E se você acha que sabe o que aconteceu em Waterloo, prepare-se, porque Hollywood nunca contou a verdade dessa batalha. O que você vai ouvir aqui é uma história de glória, arrogância, sangue e queda. Uma história onde cada decisão, cada segundo e cada passo no campo enlameado definiram o destino de milhões de pessoas. E quando tudo terminou, quando a fumaça baixou e o cheiro de pólvora se misturava com o da terra molhada e do sangue, uma única verdade ficou estampada no rosto de todos que sobreviveram. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da própria soberba. Bem-vindo à Batalha de Waterloo. E se você está assistindo até aqui, comenta agora. Eu não fujo da luta, porque o que você vai ver é a anatomia da queda, do homem que quis governar o mundo e falhou. O começo do fim. O dia era 18 de junho de 1815. O local, uma pequena vila na Bélgica chamada Waterloo. Mas naquele pedaço de terra não se decidiria apenas o futuro de uma nação. Ali seria escrito o capítulo final do homem que desafiou o mundo inteiro. O campo estava molhado. Uma chuva intensa que havia caído na noite anterior transformou o terreno em um verdadeiro pântano. Cavalos atolavam. Canhões demoravam para serem posicionados. Soldados observavam o horizonte com olhos que misturavam medo, adrenalina e uma pergunta que ecoava na mente de cada um deles. Será que eu vou sair vivo daqui? De um lado, Napoleão, com seu exército veterano, a temida Grande Armée. Homens que haviam cruzado a Europa, esmagado impérios e que carregavam consigo a reputação de serem quase invencíveis. Do outro lado, Arthur Wellesley, o Duque de Wellington, um estrategista frio, calculista, conhecido por sua capacidade absurda de resistir. E, vindo das sombras, Blücher, o general dos prussianos, um velho de aparência frágil, mas com um espírito de aço e uma sede de vingança contra Napoleão que queimava mais do que qualquer pólvora. 3 homens, 3 exércitos, 3 destinos entrelaçados. Num jogo onde o preço era o futuro da Europa, a tensão no ar era sufocante. Cada movimento, cada decisão, poderia ser a diferença entre a glória eterna ou a destruição absoluta. E ali, Napoleão, convencido de que ainda era o mestre do jogo, cometia seu primeiro erro. Subestimava o tempo, subestimava seus inimigos e, pior, subestimava o próprio terreno. A chuva atrasou o início da batalha. Seus canhões não podiam ser usados com a eficácia que sempre garantiu suas vitórias. Mas arrogante, ele acreditava que bastava esmagar Wellington antes que os prussianos chegassem. O relógio virou seu inimigo e, sem perceber, Napoleão plantava, naquele barro encharcado, as sementes da sua própria ruína. A dança dos gigantes. Quando o relógio bateu 11 da manhã, os primeiros sons começaram a ecoar. O rugido dos tambores, o grito dos generais, o estrondo dos canhões e o som mais aterrorizante que um homem pode ouvir, aquele silêncio quebrado pelo disparo que anuncia a morte. Napoleão, mesmo com o terreno contra si, ordena o primeiro movimento. Seu alvo, um ponto crucial, Hougomont, uma fazenda fortificada, estrategicamente posicionada no flanco direito de Wellington.
A ordem era clara: tomar Hougoumont e quebrar a linha inglesa. Mas o que parecia ser um movimento tático se transformou em um buraco negro de homens e recursos. Os britânicos, bem posicionados, resistem ferozmente. Cada soldado que entra não sai. Cada reforço enviado se torna mais peso morto na lama. Napoleão, no entanto, acredita que esse é apenas um aperitivo. Enquanto Hougoumont sangra, ele move seu verdadeiro martelo, o ataque massivo do centro. 80 canhões franceses disparam em sequência. A terra treme, o céu se rasga. Homens são despedaçados antes mesmo de entenderem que estavam no jogo da morte. A infantaria francesa avança, confiante, como uma muralha de aço e pólvora. Imóvel, frio, seu exército, formado por britânicos, escoceses, irlandeses, alemães e holandeses, é uma colcha de retalhos, mas costurada por disciplina e determinação. A linha vermelha, como ficaria conhecida, resiste. Os franceses chegam, o aço encontra o aço, e o campo se transforma num inferno onde gritos, pólvora e sangue se misturam. E enquanto isso, os prussianos estão vindo. Blücher, o velho general que Napoleão acreditava estar fora do jogo, marchava a toda força para o campo de batalha. Mas ainda havia tempo. Napoleão sabia que se esmagasse Wellington antes dos prussianos chegarem, o jogo seria dele. E então, no auge da tensão, surge o que seria o movimento mais brutal daquele dia: a carga de cavalaria. Liderados por Ney, o bravo dos bravos, avançam com fúria. Uma parede viva de aço, músculos e ódio. Cavalos em disparada, lanças baixadas, sabres em punho. A morte vindo em velocidade máxima. Mas os britânicos respondem com aquilo que se tornaria uma das imagens mais lendárias da história militar: os quadrados de infantaria. Os prussianos chegaram. Coragem. Cavalos colidem, são empalados, cavaleiros são lançados, esmagados, cortados. Ney volta, carrega de novo, e de novo, e de novo. 6, 7, 8 cargas consecutivas, e nada. O chão se cobre de corpos. O cheiro de sangue e pólvora é tão forte que queima nos olhos, na pele, na alma. E enquanto Ney se recusa a aceitar o impossível, a fumaça já fazia parte do ar. Homens, cavalos, canhões, tudo parecia ter sido cuspido do próprio inferno. E foi nesse cenário sufocante, brutal, caótico, que Napoleão cometeu o erro que selaria seu destino para sempre. Ao longe, uma movimentação, pó subindo no horizonte, marchas apressadas, tropas, muitas tropas. Napoleão aperta o binóculo, o coração acelera. Esforços, Grouchy chegou, o flanco prussiano foi contido. Era isso que ele acreditava, era isso que ele quis acreditar. Mas a verdade era cruel. Aqueles homens não eram aliados, eram os prussianos de Blücher. E eles vinham como uma parede viva de faminto, sedentos, decididos a enterrar Napoleão de uma vez por todas. Naquele instante, com a linha francesa começando a desmoronar, com Wellington à direita, Napoleão toma a decisão mais desesperada da sua vida: lançar a Guarda Imperial, a lendária, a invencível, a mais temida força militar da Europa. Homens que nunca haviam recuado, nunca haviam sido derrotados. Quando a Guarda Imperial entrava, o mundo tremia, e por um breve momento, até parecia que a sorte viraria. Passos firmes, baionetas brilhando, canhões abrindo caminho. Uma parede negra avançando como um tsunami de aço e pólvora. O silêncio tomou conta do campo. Até os britânicos pararam. O que vinha não era apenas um exército, era a lenda. Era a própria morte vestindo o uniforme. Mas a lenda também sangra. A guarda avançou, até que o inferno se abriu, uma saraivada brutal. Canhões, mosquetes, fogo cruzado dos flancos. A guarda foi encurralada. A cada metro avançado, uma centena de homens tombava. E então, pela primeira vez na história,
Algo aconteceu. Algo que nunca, jamais deveria acontecer. A voz de um oficial francês ecoou tremendo, sufocado. Lagarde recule. Aguarda. Aquilo não era só uma derrota. Era o colapso do império. Era o fim de uma era. Era o momento exato em que o maior comandante militar dos tempos modernos percebeu que estava assistindo ao próprio funeral. E naquele campo enlameado, entre corpos, gritos e bandeiras rasgadas, uma nova Europa nascia, construída sobre os escombros da ambição de um só homem. Não foi mais uma batalha, foi um massacre. A linha francesa, que antes parecia uma muralha de aço, agora era só um mosaico de corpos, sangue e desespero. Soldados corriam, oficiais largavam as armas, cavalos sem cavaleiros disparavam cegos pelo campo, atropelando vivos e mortos, enquanto o som dos canhões prussianos, agora disparando sem misericórdia, soava como os sinos de um funeral anunciado há anos. Assistia, imóvel, estático, pela primeira vez. Ele não dava mais ordens, porque não havia mais exército para comandar. O homem que dominou a Europa agora olhava em silêncio o desmoronar da própria obra. Sua guarda, aquilo que simbolizava a sua lenda, o seu nome, sua glória, estava morta, massacrada, diluída na lama, na pólvora e no esquecimento. A retirada virou pânico, o pânico virou caos, o caos virou morte. Carretas tombavam nas estradas, cavalos, homens, armas, tudo se misturava. O exército francês deixou de existir. Era apenas uma massa disforme de fantasmas, fugindo de um inimigo que, naquele momento, era mais que humano. Era o próprio destino cobrando sua dívida. O pálido, semblante pesado, vira as costas. Não era mais um imperador, não era mais um general. Era apenas um homem que ousou desafiar o mundo e que agora era esmagado pelo mesmo mundo que tentou dominar. Atrás dele, a fumaça de Waterloo, a maior batalha do século, o túmulo de um império. Ele, o exílio, a humilhação e a certeza de que até os imortais caem. E se você acha que a derrota dói, é porque nunca sentiu o peso do próprio nome sendo enterrado junto com seus sonhos. Apenas uma derrota militar. Foi uma sentença, uma lembrança cruel de que não importa quão alto você suba, não importa quão poderoso você se torne, um único erro, um único dia pode ser suficiente para destruir tudo. E o mais assustador é perceber que a verdadeira derrota quase nunca vem de fora. Não foi derrotado apenas pelos ingleses, nem pelos prussianos, nem pela chuva, nem pela sorte. Napoleão foi derrotado por ele mesmo, pela soberba, pela crença cega de que era invencível, pelo excesso de confiança que faz qualquer homem ignorar os sinais que a vida grita na sua cara. E talvez esse seja o maior ensinamento de Waterloo. Você pode vencer 10, 100, 1000 lutas, mas se no auge você abaixar a guarda, se subestimar os riscos, se ignorar seus próprios limites, o mundo te cobra, e cobra caro, porque no final das contas, não é o mundo, não são os outros, não é o acaso que destrói um homem, é ele mesmo, que é indestrutível. E se essa história fez sentido para você, se te impactou, então comenta aqui embaixo agora. Eu não abaixo a guarda. Assim, eu sei que você ficou até o fim e que faz parte da nossa irmandade. Homens que estão em constante forja. E se você quer mais histórias como essa, fortalecendo, entendendo os códigos que regem os verdadeiros homens, então já se inscreve no canal agora, ativa o sino, porque aqui você não recebe conteúdo, aqui você recebe munição para forjar a sua própria lenda. E eu te vejo no próximo vídeo da Forja do Homem.